Boa noite para quem está aqui. Muito obrigada pela presença. Para quem não me conhece, eu sou a Dani. Eu tenho ensinado inglês aqui na internet já há um pouquinho mais de um ano. E tem sido muito legal, porque eu tenho conhecido muita gente. E eu convidei a Larissa, do Flórida de novo. Ela é apaixonada pela Disney, para estar falando um pouquinho para a gente como que funciona para ser um cast member lá na Disney. Gente, imagina o sonho, meu Deus. Eu não fui na Disney, Larissa, ainda não. Ainda, isso mesmo. Né? Então, se apresenta um pouquinho pra gente, seja bem-vinda. Se apresenta um Obrigada. pouquinho, fala de você. É isso. Bom, boa noite, gente. Eu sou a Larissa. Eu sou formada em hotelaria e relações públicas, então tem, né, um pouquinho dessa parte de turismo no meu passado, assim. Olha, eu já vou até começar falando de Disney, que é a minha paixão, assim. Eu comecei, a primeira vez que eu viajei para Disney, eu tinha 5 anos e parece que muita gente fala até, que você vai para Disney criança, você não Não lembra, vai besteira perguntar. de ir. Não, gente, qualquer idade, a idade sempre marca alguma coisa. E assim, eu tenho para mim que desde essa primeira vez eu sempre falei que ia trabalhar lá. Isso até meus pais falavam, que eu falava até de um hotel específico que eu falava que eu ia trabalhar lá um dia, sabe? E desde então parece que eu escolhi carreira profissional, tudo isso um pouco relacionado a chegar lá um dia, né? E conseguir realizar o sonho, é isso que eu vou contar um pouquinho para vocês. Ah, que legal. Então, como foi que tudo começou? De onde surgiu? Bom, surgiu daí, né? 5 anos de Uhum. idade, já formar. É, Vou te lançar mais perguntas e você já pode começar a falar. Como Tá. tudo começou? De onde surgiu a vontade e a ideia? Você fez 2 programas diferentes, Uhum. certo? Isso, isso. Você falasse um pouquinho também sobre cada. Tá, bom, a vontade surgiu, sempre existiu, né? Mas quando mesmo eu descobri que era possível, eu fiz hotelaria na Embi Morumbi, em São Paulo, e era nessa faculdade, né, bem no campus, onde a STB, que é a agência que representa a Disney aqui no Brasil, é onde ela fazia as palestras na época sobre o programa. Então foi assim, foi bem aí mesmo que eu falei, é possível, tem como chegar lá, né? E nessas palestras, né, que envolve o processo seletivo, primeiro você vai na palestra, depois você faz uma entrevista com a agência e se você é aprovado, você faz a entrevista com a Disney, isso eu vou falar um pouquinho depois. Mas foi nessa palestra que eu descobri que o primeiro programa que você pode fazer da Disney chama International College Program, mais conhecido aqui como ICP ou ICP, que todo mundo chama. E esse ele é aberto para estudantes de todos os cursos, desde que seja um curso de 4 anos, regularizado pelo MEC. E você pode se inscrever desde que você tenha 18 anos e esteja no segundo semestre da faculdade ou até o último semestre. Então, essa é a porta de entrada e foi o meu primeiro programa. O que eu fui fazer lá? Na época, eu nas comunidades do Orkut, né, eu pesquisei bastante e vi que tinha uma função que era que ninguém queria fazer, assim, que falavam que era certo de você conseguir, que era trabalhar com limpeza lá. Que muita gente virava o nariz, falava, não vou fazer isso, não vou lá. Eu coloquei e falei, por que não, né? E era a função de custodial, que chama. E eu coloquei como primeira opção, segunda opção, se eu não me engano, eu coloquei para trabalhar em loja. E coloquei também a opção de ser character performer, que seria Uhum. ser um dos personagens, né? E até na entrevista que eu fiz com a recrutadora da Disney, ela insistiu que eu deveria por primeira opção como character performer, porque eu tinha altura para ser o Tico e Teco. Ela até me pediu e eu falava, eu não quero, eu não quero. Eu prefiro ser custódio mesmo. E por quê, né? É até legal falar, assim, que
quando você vai nos parques da Disney, você vê que cada área ela é bem temática, ela é super caracterizada e quem trabalha lá, os cast members daquela área, eles não podem circular para outras áreas, né? Com a roupa deles. É a costume, né? Que seria a uniforme. Mas quem trabalha com a limpeza é o único cargo que tem um uniforme único para o parque inteiro. Então, é uma posição lá que você consegue andar o parque todo, você consegue ter muita interação, assim, com os visitantes, porque eles te olham, eles têm alguma pergunta para fazer, sabe? Então, era uma posição que muita gente não queria fazer, mas que para mim foi incrível, não tenho do que reclamar. Bom, esse foi o primeiro programa. O segundo, eu fiz, ele chamava Hospitality Certificate Program. Se não me engano, esse programa não está mais ativo. Ele era vinculado a uma parceria da Disney com a University of Central Florida, que é a UCF lá. Então, era um programa que ele misturava a experiência de trabalho com uma especialização em hospitalidade e turismo na UCF. Esse já era um programa maior, eram 6 meses, e ele era mais voltado mesmo para hotelaria e turismo e alguns outros cursos, mas esse já não era aberto para todo mundo. Aí esse eu fiz já logo depois de formada em hotelaria. Aí eu fui para trabalhar como concierge mesmo em um hotel lá dentro da Disney, na área do Magic Kingdom, e que era o hotel que eu falava desde pequena, que um dia eu ia trabalhar lá. E assim, é legal porque a gente não pode escolher, né? A gente faz todo o processo seletivo e a gente não escolhe aonde trabalha. Você só sabe aonde você vai trabalhar mesmo quando você chega lá. Então, essa para mim foi uma das maiores surpresas, né? Quando eu cheguei, eu mencionei na entrevista que se eu pudesse fazer né, uma observação, seria trabalhar nesse hotel, que é o Wilderness Lodge. E para minha surpresa, chegando lá, foi o hotel que eu trabalhei 6 meses. Poxa, que legal, cara. Que legal. No primeiro você ficou quanto tempo? O primeiro programa, como ele é específico para estudantes que estão matriculados na faculdade, ele dura 2 meses e meio a 3 meses e ele é realizado só uma vez, sempre de novembro a fevereiro, né? Depende da data do embarque, mas é sempre... Foi esse aí que eu achei na época. Esse que eu achei na época. Esse mesmo, esse é o tradicional. Até assim, se você quiser fazer outros programas da Disney, que tem guest relations, trabalhar em navio, coisas assim, a maioria deles exige que você tenha feito o ICP, né? Esse primeiro programa. É a porta de entrada na empresa. Ah, legal. E você... O que eu ia perguntar? Você... Calma aí. Fugiu a pergunta. Ah, cara. Você precisa ter inglês para trabalhar lá? Sim. Como é que funciona essa parte? Precisa. Você precisa ter inglês fluente. Eles não pedem um certificado de inglês, né, como prova, porém as entrevistas são feitas em inglês. Então, você já, até assim, quando você passa pelo recrutador da Disney, que é a última fase, ele já fala tudo em inglês com você e naquela magia Disney, como se você estivesse lá. Então, é para testar mesmo se você tem esse entusiasmo, né? Se você entra no clima Disney, assim, tudo em inglês. Ah, e você percebe, assim, pelo que eu vejo, né? Como eu te falei, eu nunca fui, mas ainda não fui, mas você percebe que todo mundo que trabalha lá é apaixonado por estar lá, né? Que tá à mão, né? Você vê que o pessoal é super educado, todo mundo dando o melhor. É isso mesmo? É isso mesmo, é contagiante, assim. Até quando a gente chega lá, né? A gente tem praticamente as 2 primeiras semanas, a gente não trabalha, é mesmo uma adaptação e aí começa o treinamento. E o treinamento que é padrão para todos que começam a trabalhar na Disney, seja estudante, seja estrangeiro, ou até os americanos mesmo, é o treinamento Traditions, que é onde, assim, eles jogam em você tudo sobre a história da companhia, sobre o Walt Disney, o que ele imaginava, tudo, tudo. Então, os valores da empresa, o que é primordial, o que você tem que fazer, como.
Então, daí, você já vê que se você não concorda, sabe? Assim, você já vê que aquilo pode não ser para você e tá tudo bem. Mas se você fica, se você realmente, se isso faz sentido para você, não tem como. E é uma coisa que fica para a vida. Ai, que legal, muito legal. Por exemplo, um estudante que vai fazer, né, que vai para lá, né, ele pode fazer algum curso por Não, fora? Sim? Não, não, é só. não pode. É só o trabalho, porque quando a gente participa do programa, a gente tira o visto J1, que é um visto meio que para trabalho de verão, assim, que eles chamam. É um visto para intercâmbio, né? Até o mesmo do programa de au pair. Então, ele fica vinculado à Disney, né? A Disney te patrocina para estar lá. Então, você só pode exercer as atividades dentro do visto. E é difícil tirar esse visto? Não é difícil, porque parte da documentação você só consegue aplicar para esse visto no consulado se você tem um documento enviado pela Disney que você já foi aprovado no programa. Então você não consegue tirar e depois fazer a sua inscrição, né? Você já está aprovado, então é meio que garantido. Garantido, é. Uhum. Como você já falou mais ou menos, né, de como funciona o processo seletivo? Você tem mais algum detalhe? Pré-requisitos? Tem algum outro? É para todo mundo? Não é para todo mundo? Tem questão de idade? O pessoal está na faculdade, né? Então, essa questão Então, da mas idade isso, não tem muito claro, assim. Eles falam que é a partir de 18 anos, dizem que é até 30 anos, mas não é nada tão oficial esse limite de idade, né? O que eu diria de requisito, que é uma coisa que até chega a pegar um pouquinho, não é uma exigência, mas eles pegam bastante na questão de você ser uma pessoa flexível para você, porque você vai lá e mora com pessoas que podem ser brasileiras ou podem ser estudantes de outros países, né? Então eles insistem muito nessa questão, se você se daria bem morando com outras pessoas, como você daria, até se você já teve uma experiência assim, pode ser um ponto a mais para você. Eu fiz, no meu primeiro ano de faculdade, eu fiz a primeira entrevista, eu não passei, porque eu não tinha nenhuma experiência fora, enfim. Aí, para o segundo ano, eu fiz um mês de intercâmbio de inglês em Santa Bárbara, na Califórnia. Eu fiz em agosto, aí, se não me engano, em setembro, eu já fiz a segunda entrevista e em novembro eu já estava embarcando para Disney. Então, assim, foi a única coisa que mudou de um ano para o outro, foi isso. Então, é um requisito, não é obrigatório, mas com certeza, se você tem experiência morando com outras pessoas, você vai se destacar. entendi. Galera, antes da gente continuar, quem tiver alguma pergunta, deixa aí nesse pontinho de interrogação, né? Pra gente encontrar aqui a pergunta mais facilmente, tá? Onde que você morou lá? Você morou com outras pessoas, mas eles têm algum lugar Sim, próprio? hoje a Disney tem 4 condomínios que são específicos para os estudantes que vão lá trabalhar, tanto os estudantes americanos, que também tem o programa para os universitários de lá, como também, né, os de todo o canto do mundo. Eu morei as 2 vezes no mesmo condomínio. A primeira vez eu dividi o apartamento com outras 5 meninas do Brasil. Eram 3 quartos, 2 por quarto. E a segunda vez era eu, mais uma brasileira, 2 francesas e 2 inglesas. E eles sempre separam, assim, por idade, né? Lá nos Estados Unidos a maioridade é 21 anos, o primeiro programa eu tinha 20, então tem a área de menor, a área de maior de idade. É tudo super, super organizado. Ai, que legal. Tem 2 perguntas aqui, ó. Você fez muitos amigos lá? Ainda tem contato com eles? Sim, sim, fiz bastante e até do primeiro programa que eu fiz para o segundo programa, 2 meninas, inclusive, elas fizeram os mesmos programas que eu e a gente só se conheceu no segundo. Então, assim, porque, olha,
uma média no ICP vão 1.000 brasileiros, mais ou menos, por ano. Então, tem gente que você nunca viu. Se você trabalha num parque, você vê mais as pessoas que trabalham naquele parque, né? Então, é muita gente. Mas, sim, tenho amigas até hoje. Ah, que legal. Você acha que é bem divulgado aqui no Brasil? Não muito. Eu acho que Não. poderia ser mais. Eu tô, assim, vou tirar por base na época. Talvez se eu não tivesse na faculdade naquela época, talvez eu não saberia. Hoje, com redes sociais, né, mais informação, Tá. talvez seja mais fácil. Mas não é tão divulgado, não. Né? Não é tanto, né? Tem uma pergunta aqui que você já falou até mais ou menos, né? Quando for estudar, tem que pagar a faculdade e o quarto junto ou tudo incluso? No caso, não pode, né? Porque... No segundo programa que eu fiz, sim, aí já é pago. No primeiro, inclusive, foi boa essa pergunta para eu falar, a gente tem que pagar, mas são os custos mesmo para você chegar lá, né? Que seria a passagem, o visto, o seguro-saúde, que a Disney exige, como lá você não vai ter o plano de saúde, lá a saúde é bem cara, então você tem que sair daqui com o seguro. E também a gente tem que pagar uma taxa que é como se fosse uma taxa de condomínio, assim. Então, as 2 primeiras semanas, como você não trabalha, não tem salário, elas já estão garantidas e daí uma taxa de conservação do condomínio, do ônibus, que tem os ônibus para te levar para o trabalho. Então, eu diria que hoje você investiria uns US$ 2.000, mais ou menos. Uhum, entendi. Aí, assim, você recebe trabalhar, claro, Sim, sim. né? É legal? É, Bom, é bom. Não é um programa para você fazer dinheiro, mas você consegue sim pagar o programa, seu investimento e ter um dinheirinho para viajar depois que tudo acabar. ah, legal. Ó, a Camila perguntou, é caro trabalhar na Disney hoje em dia, assim, o que que você acha? Com esse dólar, né, do jeito que tá um pouco mais caro. Mas ele até já deu uma caidinha essa semana, mas não, eu não acho caro, porque, gente, é um investimento, assim, você ter na volta, você ter essa experiência no seu currículo abre muitas portas, assim, né? Do recrutador ver, bater o olho, ver Disney, você contar dessa experiência, Disney é uma referência em atendimento, em excelência. Então, é um investimento para sua carreira, assim. Às vezes você paga um intercâmbio só para estudar, né? E não em algum lugar que você não pode trabalhar, enfim. Nesse você está trabalhando, você investe, mas você tem o retorno do investimento. Sim. Mais uma pergunta aqui, ó. Quanto é, em média, uma faculdade ou uma casa para alugar? É, Olha, faculdade eu não saberia dizer, porque depende muito do curso, de qual é a faculdade lá, se você vai estudar presencialmente, se vai estudar à distância, isso varia bastante, né? Eu sei que eles cobram geralmente por semestre, que o ano letivo lá é bem diferente, e você consegue financiar, parcelar. E qual que era a outra pergunta? deixa eu ver. Quanto que custa para Ah, morar? para Para morar alugar também, uma casa? eu tenho a base mesmo dos condomínios lá, né? Os valores são bem acessíveis dos condomínios, mesmo porque é para os estudantes que estão trabalhando. E lá a gente pagava em torno de US$ 100 por semana, por pessoa, né? Então esse valor varia um pouquinho de quantas pessoas tem no seu apartamento. E como o condomínio é da Disney, ele já vem deduzido no seu paycheck da semana, você recebe semanalmente também. Então você recebe o salário da semana, já é descontado, já vem um valor líquido para você. Ah, legal. Legal. Tem uma pergunta aqui que você pode até repetir para atualizar quem chegou, né? O programa é só de 3 meses? Esse, sim, né? Sim, Sim. infelizmente sim, porque ele pega só o período das férias. Infelizmente sim. Vai lá. E qual é o tempo do outro? Você pode repetir pra gente? O outro é de 6 meses. 2 meses.
Em qual parque você trabalhou? Eu trabalhei no Hollywood Studios, que é o parque que, na época, tinha um chapéu azul do Mickey Feiticeiro, mas ele é mais conhecido por ter o teatro chinês, a réplica do teatro chinês. Ele é tudo temático, né, na era do cinema, Hollywood. E o meu local base de trabalho era a Sunset Boulevard, que é a rua que dá para a Torre do Terror, a atração do elevador que cai. E também para a montanha-russa do Aerosmith, que na época eram as atrações mais concorridas do parque, né? Hoje é o parque que tem a área do Star Wars, do Toy Story, que está super em alta. Ah, é verdade. Qual é o nome da empresa que... É STB. S de sapo, STB. T de tatu, B de bola. Isso. Depois a gente coloca na descrição, né? Sim, sim. Legal. Muito bom. Deixa eu ver, mas tem mais pergunta aqui, ó. Você está trabalhando com essa pandemia? Ela não está na Disney no momento. Infelizmente, não. Não, eu tô trabalhando, eu tenho uma agência de turismo, trabalhando de home office, de casa mesmo. Mas para quem trabalha na Disney, o pessoal não está trabalhando, os parques vão reabrir só em julho. Ah, tá. Lá em Quais são as vantagens de trabalhar na Disney? Resumindo, assim, porque são muitas. São muitas, mas além de toda a experiência, né, tanto profissional como pessoal, a vantagem, como eu falei, de você fazer um intercâmbio que você investe e tem um retorno, e também que você conhece outras culturas, você tem uma imersão incrível lá. Você tem a chance de, por esse primeiro programa, você voltar e fazer outros. Muitas pessoas voltam para fazer o Guest Relations, que é um programa de 1 ano e meio a 2 anos, aí acabam ficando por lá. Então, são muitos benefícios. Além de você ser um cast member e você ter direito a entrar nos parques nos seus dias de folga, sempre que quiser. Sem pagar? Sem pagar. Você tem... Você tem descontos nas lojas, nos restaurantes, nos hotéis. Então, os descontos variam um pouquinho. Na época que eu tava, era de 40%. Então, é um desconto bem bacana, assim. Legal. Até na segunda vez que eu trabalhei lá no hotel, minha mãe e meu irmão passaram um mês lá no hotel que eu estava trabalhando, porque eu consegui um desconto de 50%. Então, são muitos benefícios. E os ingressos também para familiares, tem muita, muita coisa. Nesse ponto, assim, de benefícios, né, para os funcionários, a Disney, ela é bem bacana. O pessoal é feliz, né, trabalhando lá. Né? Você vê... Falou tudo. As pessoas lá são simpáticas? Perguntaram aqui. São muito simpáticas, é a magia Disney. Não só o pessoal que trabalha, mas o pessoal que visita também. Olha, é uma coisa que eu não sei explicar, mas parece que quando as pessoas vão para lá, elas entram nos parques, elas contagiam de uma forma que parece que tudo fica sabe, deixa tudo da porta para fora, assim, tudo de ruim, e todo mundo fica encantado e um é simpático com o outro. As pessoas, é tão curioso, as pessoas cuidam de lá também, sabe? Assim, coisas que às vezes você não vê em outros lugares. Elas jogam o lixo no lixo porque vê que a outra pessoa também joga. Então, é uma coisa contagiante mesmo. Que legal. O que você menos gostou? Teve alguma coisa? É bem difícil. Eu acho que é mesmo que passa muito rápido, assim. O de 3 meses, então, quando você começa a se acostumar, até porque você aprende uma nova função, né? Apesar das funções são mais operacionais, assim, não exigem tanto. Mas, poxa, você aprende uma nova função, quando você começa a entrar no ritmo, sabe? Se adaptar mesmo, aí tá na hora de ir embora. É verdade. E o que você mais gostou? Dá para escolher uma coisa? Não. Ou dá? Eu acho que de ter conseguido mesmo trabalhar no hotel que eu sempre sonhei, que eu sempre falei, assim. E, poxa, é um sonho
sonhado, pelo menos para mim, né? Então, saber que eu conquistei, isso é incrível. As pessoas também, né? As amizades. Uma coisa legal é que o visto, ele te dá o grace period, que seria o quê? Você, digamos, o seu contrato de trabalho é de 3 meses, e daí ele te dá 30 dias para você poder ficar nos Estados Unidos. Então, você pode viajar depois. Isso é muito bacana. Porque Legal. muitas pessoas que vão, elas não têm o visto de turismo, né? Então, elas, com esse visto, elas conseguem ainda viajar e ir para vários lugares dos Estados Unidos. Então, isso é uma coisa também que eu gostei. No segundo programa, quando acabou, eu fui para Nova York e depois para Califórnia, aí voltei para o Brasil. Ai, que legal. Assim, tem como, por exemplo, eu quero trabalhar lá. Posso ficar o resto da minha vida trabalhando lá, se eu quiser? Não. Não, por esse Tem aquele programa, limite. não. Sim, Mas exatamente. O ninguém visto. lá pode, não tem nenhum outro programa. Tipo assim, Por você a gente trabalhar por 10 ser anos. Tá, Então, por a gente ser estrangeiro, a gente está sempre vinculado a um status de não visto, existe. né? Aham. Então, até você ir mudando o seu visto, que seja o J1, até você conseguir um visto lá patrocinado para você trabalhar lá, que seria o H1B, acho. Então, você tem que ir mudando de status e tem que ter uma empresa te patrocinando. Então, Entendi. isso não costuma ser muito normal, Não. infelizmente. É, pediram para você contar uma história inesquecível. Escolhe aí, porque deve ser Ai, difícil. são tantas. Olha, uma história inesquecível. Deixa eu ver. Bom, a magia da Disney, ela tem que ser vivida por todos lá, né? E lá, quando eu trabalhei no hotel, eu era concierge, fazia desde check-in, check-out dos hóspedes, também vendia ingressos, né? Então era sempre ali a porta de entrada dos hóspedes. E tinha uma hóspede que ela era frequente no hotel, ela ia sempre para lá. Então todos os cast members já conheciam ela, eu não conhecia, né? E ela era, parece que uma pessoa, uma senhora já, assim, um pouco sozinha, mas ela não deixava de viajar, uma senhora americana, e ir para lá sempre. E ela viajava sempre com o urso de pelúcia. E ele era, assim, tão importante para ela que os cast members no check-in faziam uma chave do quarto no nome dele. E ela levava, assim, uns gifts, né? Uns presentinhos, umas lembrancinhas para os cast members. Eu até podia ter pego agora, eu tenho até hoje. E ela foi na época do Halloween e ela levou uma abóbora com doces e com uma foto, um cartão com a foto do urso e deu para cada um. E Que assim, legal. como que você não vai entrar nessa magia, sabe? É uma coisa tão pequena, mas que é tão importante. Então, isso pra mim é uma história que me marcou muito. Ah, que legal. A sua mãe, a Rose, né? É, Ela falou para você falar dos descontos do hotel, merchandise e parques. sim, sim, isso mesmo. A gente tinha desconto, né, para os familiares. Então, inclusive na época de fim de ano, Natal, Ano Novo, os descontos eram maiores, até mesmo para as pessoas estarem mais em família, né? Sim. Então, foi até quando eles foram para lá, era janeiro, eu peguei essa reserva de Natal e Ano Novo para eles. Então, a gente tinha desconto para comprar nas lojas. Uma coisa legal era que as lojas do Disney Springs, que é um complexo de lojas, restaurantes da Disney, tem lojas multimarcas, assim, tem lojas que a gente conhece aqui, tem Zara, enfim, lojas que não vendem só coisas da Disney e lá a gente também tem desconto. Então Uhum. começa a valer bem a pena e os familiares adoram. Uhum. Poxa, que legal. Perguntaram aqui, qual é o horário de trabalho? Gente, estou amando as perguntas. Podem mandar. Bom, não tem um horário fixo, né? Porque dependendo de onde você trabalha, os parques eles funcionam geralmente das 9 até as 8 da noite, das 9 até as 10, depende muito da época do ano.
mas a gente não tinha um horário fixo de trabalho e a cada semana a gente recebia a nova escala de trabalho, né? Entendi. Então era bem bacana, assim, porque tinha dias que você estava mais de manhã, dias que você estava mais à noite, então dava para encaixar sempre, sair no meio da tarde, ir para algum parque, curtir o dia, era bem legal. Que legal, cara. Poxa vida. Eu vou um dia, você vai ver. Com certeza. Todo mundo tem que ir pelo menos uma vez, não importa a idade. Né? Uhum. Tá. Tem alguma coisa que você faria de forma diferente? Olha, até nessa questão dos horários de trabalho, sim, porque, por exemplo, se a gente se basear no que eu trabalhei no Hollywood Studios, né? Eu sempre trabalhava lá, mas nas épocas de maior movimento, eles tinham muitas horas extras que você podia aplicar no sistema para trabalhar em um outro parque, em uma outra location. Então, hoje pensando, eu acho que eu teria tentado pegar mais horas extras em outros parques e ter a experiência de trabalhar em todos os lugares. Na época eu consegui pegar, porque todo mundo quer hora extra, né? Além de receber mais, é o que todo mundo quer. Claro. Na época eu peguei algumas para trabalhar no fim de semana da maratona que tem, então eu trabalhei no Epcot também, que daí eu saí, era uma outra função. E então só trabalhei nos dois parques, então isso eu acho que eu faria diferente, tentaria trabalhar nos quatro. Ai, que maneiro, gente. Caramba, que maneiro. Estão perguntando aqui, mais uma vez, né? Vamos comentar até para quem chegou depois. Tem limite de idade para trabalhar na Disney? Olha, eu diria 30, porém não é uma informação oficial, tá? Mas geralmente nesse programa de estudantes, eles vão até uns 30 anos. Qual é a melhor época do ano para ir, assim? Para ir, você Passear diz. ou para trabalhar, sei lá. Ah, para trabalhar, o programa ele sempre é o embarque em novembro, dezembro, né? Para pegar as férias, né? Isso. Esse Uhum. programa ele só é feito mesmo nessa época. Mas o que tem que ficar ligado é que as inscrições começam sempre no primeiro semestre. Isso é importante, E né? elas são muito concorridas, até de tanta demanda, hoje mudou um pouquinho. Antigamente você conseguia chegar no dia da palestra, entrar e assistir. Hoje você tem que fazer uma pré-inscrição no site da STB, ficar ligado quando abrir a palestra, aí você consegue um lugar, uma senha para ter o acesso à entrevista, assim. Então é uma coisa que dura praticamente o ano todo, né? Todo o E tem processo. quantidade de vagas? Tem. Tem limite, sim. Lembra quantas vagas, mais ou menos? Não, né? Mudou, deve ter mudado. É, mudou bastante, mas olha, vão até umas 1.000 pessoas. E Ah, geralmente sim. se inscrevem umas 5.000 pessoas, assim. Ah, entendi. Caramba. É bem concorrido. Alguns chegam a ficar em lista de espera, e tem os que já recebem a aprovação, lista de espera, e os que podem tentar no outro ano. Tem alguma coisa que você saiba, assim, que tenha mudado do seu para hoje em dia? Se bem que hoje, né, depois do coronavírus, a gente não sabe como vai ser, né? É, eu não sei. O que eu sei é que, infelizmente, quem era estudante e estava lá, a Disney cancelou o programa. Eu não sei se tinham brasileiros, né? Porque não estava na época desse programa. Mas os que têm outros tipos de programa, para outros, até outras nacionalidades, eu sei que eles cancelaram e voltaram para casa. É, não sei, por enquanto não tem previsão de retomar esses programas de estudantes, então eu acredito que só em 2021 mesmo. Entendi. É bom, gente, que dá para se preparar, né? Exatamente, Lembra que você tem que exatamente. comprar a passagem, né? Sim, e dá para Ah, pesquisar uma dica. Pesquisar hoje, que isso eu pesquisei na época no Orkut, né? Mas pesquisar o roteiro das entrevistas, que são sempre os mesmos, as mesmas perguntas. Então você pode se preparar, já ter tudo meio que na cabeça para na hora já colocar o inglês para valer.
Caramba, essa é uma ótima dica. Teve uma Uhum. pergunta que eu recebi naquela caixinha. É. é, Quais são os gastos iniciais, assim? Se você fosse, você falou mais ou menos no início, Uhum. mas se você puder, sei lá, dar comentar novamente, Bom, quais são os gastos iniciais? tá, os gastos para você participar, né? Que sem isso você não vai para lá, é a passagem aérea e de volta, o seguro saúde, o visto e a assessment fee, que seria a taxa lá do condomínio, né? Deixa eu só até ver aqui que eu tenho uma colinha, se eu não estou esquecendo nada. Não, é só isso mesmo. E daí o que você tem lá? Nas 2 primeiras semanas você chega num apartamento e você tem que se adaptar a ele, né? Os condomínios, eles oferecem toda a estrutura. Então, tem cama, colchão, tem sofá, utensílios na cozinha, tem tudo. Mas você tem que comprar aqueles itens pessoais. Lençol, toalha, travesseiro, enfim. Esses seriam os gastos. E também com a alimentação, que não faz parte, né? Você não tem alimentação lá. Isso é um custo seu que você tem fixo. Seria Entendi. isso. Muitas pessoas acabam levando roupa de cama, toalha daqui para não ter que gastar lá, né? Aí vai de cada um, mas os gastos mesmo iniciais seriam esses. Mas o que a pessoa recebe dá para pagar isso tudo e, como você falou, sobra um dinheiro. Sim, dá sim. É que na primeira, segunda semana você ainda não está efetivamente trabalhando, né? Então pode ser que dê um delay assim de você receber o seu primeiro paycheck. Ah, tá. Então é bom você levar Quantas, quantas semanas você não está trabalhando? Nas duas primeiras? geralmente nas 2 primeiras. Não chegam a dar duas, né? É porque até a gente conseguir chegar mesmo na Disney University para fazer o treinamento, são várias etapas. A gente assina vários contratos lá. A gente vai tirar o Social Security, que é como se fosse o CPF nosso aqui. Então vai todo mundo, os ônibus, vai, leva todo mundo, fica o dia todo. Então, assim, são várias etapas até a gente estar realmente pronto para começar a trabalhar. Então, nesses dias a gente não recebe. Ah, entendi. Então, ao chegar na Disney, você passa por todo um processo para você aprender as coisas, aprender o que você tem que fazer e tudo mais, para depois você começar a trabalhar. Nesse Exato. período que você, essas 2 primeiras semanas que você chegou e está se preparando, você não recebe. Não, você começa a receber, se não me engano, a partir do Traditions, que é o primeiro dia de treinamento, assim. Mas até você resolver tudo antes, você não recebe. E você recebe assim, sempre no final de semana, é isso? Porque você falou que recebe semanalmente, né? Sim, era toda quinta-feira, se não me Ah, engano. sim. E como funciona? Uma das coisas que a gente faz antes de começar a trabalhar, eles levam a gente para abrir a conta num banco lá dentro da Disney. Então é por ele que a gente recebe, né? Então você também assina um monte de coisa, você recebe um cartão de débito. Então são vários processos até, por isso que eu falo, até você realmente conseguir receber o dinheiro, né, e usar leva um pouquinho de tempo. Então é bom ter um dinheirinho. Que legal. Tem uma pergunta aqui, ó. Gostaria de saber qual a dica fundamental para quem quer ir. Para quem quer trabalhar lá, a dica fundamental é pesquisar antes, pesquisar as perguntas que vão ter na entrevista e, gente, ser sincero e falar mesmo da magia, como que você pode contribuir para a magia da Disney, sabe? O que você faria assim para fazer o dia da pessoa ali mais especial. Essa é a dica, é uma coisa que a gente nunca para pensar como a gente pode fazer, né? E estudar inglês, né? Porque Com tem que ter um inglês certeza. legal, tem que ter um inglês. Gente, Sim, vamos estudar, hein? Né? não, com Legal. certeza. Em inglês, olha, eu vou falar uma. Informação lá, você tem que ter um inglês legal, né? Você Sim, dá sim, informação e sei lá, toda né? hora. E pessoas. É até engraçado, porque a gente usa a name tag lá com o nosso nome e embaixo tem o idioma que você fala, né?
E assim, as pessoas ignoram que você fala outra língua. Elas já olham pra você, vê que tem uma name tag lá, trabalha aqui, vou perguntar, sabe? Então é o inglês na hora. Elas não querem nem saber se é outro idioma. Então o inglês tem que estar na ponta da língua. É, mais uma pergunta que já foi respondida para a gente atualizar o pessoal que entrou depois, né? Menores de idade podem ir? Pro programa de trabalho, não. Mas se tiver um irmão mais velho, uma irmã mais velha que for, pode visitar nas férias. Ai, que legal. É, como é feita a seleção? Você quer falar rapidinho de novo, só para atualizar? Bom, o processo seletivo, né? Primeiro você se inscreve no site, aí depois você pega uma senha, vai na palestra da STB e lá mesmo você já faz a primeira entrevista, que é com o pessoal da STB. E ali já é o primeiro filtro se você passa ou não para a entrevista com o recrutador da Disney. Isso aqui, isso assim, né? Demoram alguns meses, não é seguido esse processo, você fica naquela agonia, ansiedade, esperando. Geralmente eles fazem as entrevistas em dupla. Você até pode ver algum amigo, algum conhecido que está lá e fazer junto, ou então mesmo pela senha, né? Vai aleatório. E assim, não sei dizer, mas também é bom você estar preparado para essa entrevista em dupla, porque muitas vezes acaba ficando um pouco. Acha que o outro foi melhor, acaba às vezes dando mais nervosismo ao invés de ajudar, né? A presença da pessoa, assim. Então, isso é uma coisa boa também de lembrar do processo seletivo. Ah, uma coisa que eu não falei sobre o Disney Look. Isso é uma coisa bem importante e um requisito também que pode fazer você não entrar. Eles mantêm um padrão, assim, de imagem lá na Disney que é único deles, né? E isso cai também para os cast members. Isso quer dizer o quê? Cabelo, você não pode ter um cabelo que não pareça natural, com muitas cores ou luzes muito marcadas. Você não pode usar acessórios que chamem atenção, anel, brinco, enfim. Esmalte tem que estar na cor do seu tom da pele, a unha tem que ser curta. Não pode piercings e nem tatuagens aparentes. Então, isso já é um processo seletivo. sim, principalmente na entrevista, a segunda, que é com a pessoa da Disney, você já tem que estar perfeito no Disney Look. Então, você já tem que ir de roupa social, calça social, camisa. Se tiver alguma tatuagem, cobrir. Então, isso pode ser uma coisa que eles já vão te desconsiderar, né? Até se você não chegar nesse Disney Look que eles exigem. Olha, interessante isso. Esse programa é específico para quem está cursando a faculdade? Perguntaram aqui. Sim, é para estudantes universitários. O Rafa falou assim, passei dos 30. Já passamos. Eu tô nos 30, na verdade. Ai, aproveita. Então, a idade mínima para trabalhar lá, tô perguntando aqui. 18 anos. 18 anos. Você tem que ter 18 anos quando começa o processo seletivo, né? Que às vezes a pessoa entra na faculdade e ainda tem 17, assim. Então você tem que ter 18 para entrar no processo. Todas as funções ganham mais ou menos o mesmo salário? Sim. O Rafa perguntou. Sim, por ser esse programa voltado para estudantes, né? As funções, elas são todas operacionais e elas, se não me engano, elas partem do mínimo que lá os sindicatos, enfim, permitem. Hoje está nos $10 por hora. Ah, sim. Que lá, né, as empresas americanas, elas pagam por hora, por isso que tanta gente busca as horas extras para fazer mais dinheiro. A Nath perguntou, o salário vale a pena? Vale a pena, gente. Vale muito. As oportunidades que você tem lá de conhecer tudo, isso não tem dinheiro que pague. Ó, perguntaram aqui uma pergunta interessante. Esse inglês fluente que precisa, tem como comprovar, tipo, tem como certificado de proficiência, Cambridge, TOEFL? Eu acho que na entrevista você vai
ver, né? Acho que mais na entrevista, Sim, né? você não precisa comprovar, não é exigido, é mesmo como você desenvolve ali de frente com os recrutadores, né? Porque a gente sabe, você pode ter o certificado, mas às vezes se você não pratica, né? Se você não tá falando ali, às vezes fica só no papel. Então, o melhor é praticar, tá com ele na ponta da língua, porque é ali na hora mesmo que você tem que mostrar o inglês. Conta pra gente um mico aí. Essa daí é minha pergunta. Pergunta extra. Um mico que você pagou, uma vergonha que você passou lá, algo Putz. engraçado, alguma história engraçada. Olha, bom, não vou falar mico, porque foi até uma sorte, mas assim, eu fui trabalhar com limpeza a primeira vez, né? E a gente usava a rádio para comunicar caso tivesse alguma emergência. E como eu falei, eu trabalhava na rua ali onde tinha a Torre do Terror, que despenca, e a montanha-russa do Aerosmith, que dá loop, enfim. Então vocês já imaginam o que que acontecia muito, né? As Uhum. pessoas comendo muitos sanduíches, muitas coisas. Então, vira e mexe, o que acontecia vinha no rádio, eles chamam de protein spill, porque lá você não pode falar que a pessoa vomitou, para não Ah, acabar com a magia. Então, era ah, protein tá. spill, entendeu? E assim, não foi um mico, foi uma sorte minha, mas eu saí ilesa. Eu não fui chamada para limpar nenhum. Gente, Cara, isso que foi quase. beleza. Foi assim. Porque até a limpeza na Disney, né? Todas as áreas, não importa a sua função, você vai limpar em algum momento. Uhum. Então, você é o primeiro que está na hora, você tem que tomar uma atitude. Você não pode esperar a pessoa da limpeza vir. Então, eu conhecia muita gente que trabalhou, por exemplo, em loja, em atração, e acabou limpando e falava, pô, e você como custódio, né, se deu bem e não limpou. Mas Aham. seria isso, assim, uma curiosidade. E ainda sobre esse assunto, eles têm, para a gente conseguir agir mais rápido, dentro das lixeiras, que tem muitas lixeiras nos parques, tem um pó, é como se fosse uma serragem, assim, para a gente agir rápido quando tem esses problemas, Aham. você joga em cima e fica sólido e você só varre. É mágica da Disney também. Ai, que beleza. É o quê? É protein spill? Isso. Aqui, olha, teorias, adoro essas teorias. É verdade que existe toda uma estrutura subterrânea para funcionários nos parques? Mais ou menos, existe sim. Os túneis, eles existem, mas é só embaixo do Magic Kingdom. Só embaixo desse parque. Os outros não têm estrutura subterrânea. E você passava por lá, né? Sim, eu não cheguei a trabalhar no Magic Ah, Kingdom, sim. mas o que acontece? Os ônibus que levavam a gente do condomínio para os parques era a nossa forma de locomoção lá, né? Então, se eu Uhum. ia um dia passear no Magic Kingdom, eu ia com esse ônibus, então eu chegava pela entrada de funcionários. Então eu Ah, tinha assim que passar e é incrível, assim, tem placa de sinalização para você não se perder, porque é enorme. você tem foto lá embaixo? Não, não pode. Ah, não pode. É segredo, é para manter a magia, né? Para manter aquela coisa, aquela Exatamente. teoria. É a grande pergunta da Disney, né? Quando alguém te perguntar lá quantos Mickeys tem na Disney, a Quantos Mickeys na resposta, Disney? um só, o Mickey é só um. Aham, muito bom. É, a Nath perguntou aqui, você já vivenciou uma situação desagradável lá? Já. Eu vivenciei uma situação bem desagradável até, e até por uma confusão de nome em inglês. Tinha um hóspede um dia bem insatisfeito, ele estava até alcoolizado, eu estava abrindo a minha estação de concierge, 6h45 da manhã, e ele estava assim, bem alterado e algum problema que ele teve na noite anterior, ele queria resolver. E ele tinha falado por telefone com a gerente da recepção, a manager, e o nome dela era Harissa, com H. O meu nome é Uhum. Larissa, mas lá eles pronunciam Larissa, que é bem Uhum. parecido. E ele chegou jurando que ele tinha falado comigo
se eu tinha uma solução. E eu não tinha, eu nem sabia o que estava acontecendo. Eu tinha Aham. acabado de chegar. E foi ficando feio, ele foi se exaltando. Resumindo, precisou ouvir segurança e convidar ele a se retirar. Sério, cara, que situação. É. Mas Caramba. assim, foi comigo, né? Lá toda a estrutura, eles são ponta firme Te com isso. apoiaram, né? Sim, sim, mas são coisas que a gente tá lá, a gente sabe. A Sim. magia existe, mas sempre alguém pode, né, ver alguma Uhum. coisinha. Lá, Rose, foi essa pergunta que vocês estavam lembrando aí? Eu acho que foi, né? Ó, lá veio a pergunta da Nath, outra pessoa também. Eu acho que foi essa pergunta. Gente, se não foi, tem como me mandar de novo, por favor? É, O Rafa perguntou mais uma coisa: quais os benefícios além do salário? bom, os benefícios, os ingressos, né, para a gente entrar a qualquer hora que quiser nos parques, ingressos para os familiares, e eu não tô falando de desconto, tô falando ingresso mesmo, a entrada. Lógico que tem uma quantidade certa, mas você pode levar os familiares por um número determinado de dias, né? E os descontos 1.000 que a gente tinha lá e também uma loja que tem na área ali do Magic Kingdom, que é uma loja específica para cast member, como se fosse uma ponta de estoque, assim, e que Ah, eles vendem tudo muito, muito barato. que legal, que legal. Perguntaram aqui. A Lari disse que a idade ideal seria até 30, mas hoje, para alguém acima dos 30, no que você acha que poderia se candidatar para trabalhar? Olha, para quem quer, não sei se seria para trabalhar nos Estados Unidos, né? Mas tem alguns programas que são, acho que work and study, coisas assim. Geralmente na área de turismo, hospitalidade, que você consegue trabalhar nos Estados Unidos, né? Mas na Disney mesmo, sendo estrangeiro, eu não conheço outro programa assim que você poderia começar. Ah, sim, legal. Larissa, para a gente começar a encerrar, porque já está acabando, Já deu uma hora já. passa rápido. Eu queria que você desse uma dica, desse conselhos assim para o pessoal que quer ir, né? Como se organizar? O que você gostaria de falar para o pessoal que tem esse sonho de viver a magia do Mickey, magia da Disney, Tá. né? Bom, a minha dica é, além de você ter o inglês ou estudar o inglês, é você treinar, praticar. Hoje em dia tem muita coisa no YouTube que você consegue ver de lá, então termos, palavras, coisas que às vezes você não aprende na aula, mas que você sabe que você pode precisar lá para atendimento, que você vai estar sempre lidando, né, com os visitantes, então está na linha de frente. Isso é uma dica primordial. Também você começar a se preparar financeiramente, né? Porque você vai trabalhar, mas você precisa de um investimento inicial para chegar lá. E também você tá com tudo em dia na sua faculdade, principalmente porque no fim do ano você vai ter que adiantar provas e trabalhos. E isso pode ser um problema. Então, essa Ah, dica é boa verdade. porque eu fui no meio de novembro, então o semestre não tinha acabado. Alguns professores ficaram meio assim de adiantar a prova, outros não, e aí eu poderia até perder o semestre, né? Sim, poderia pegar uma DP. Então, isso é bom quando você começar o processo, geralmente no início do segundo semestre, você já conversar com os professores, coordenador do curso, para já organizar suas datas. Entendi, entendi. É uma boa dica, né? Sim. Será que está acabando? Não, ainda falta um pouquinho. Gente, manda a última pergunta. Gente, muito obrigada, ó, amei a live, ai, que bom. Ó, Ai, obrigada. para quem tiver estudando inglês, eu tenho um canal no Telegram, grátis, tá? Para vocês praticarem listening. Então, lá de vez em quando eu compartilho algumas atividades de listening para vocês, né, estarem aí com o ouvido treinado na hora de ouvir qualquer pessoa falando, porque Isso é muito bom. o russo chega falando inglês lá com você.
Exato, Mediano, exato. chega falando melhor que você, né? Então, Sim, os sotaques podem atrapalhar bastante, tem que estar com o ouvido preparado. isso. Aí quem quiser entrar nesse canal no Telegram, gente, Obrigada, muito obrigada. gente. Adorei o convite. Ai, foi muito bom. Amei. Amei mesmo, gente.